E eu quero usar como texto profético para você hoje, Ageu, capítulo 2, versículo 6 em diante. Ageu, capítulo 2, versículo 6. Diga assim: Senhor, eu estou aberto, eu estou inclinado para a tua palavra na minha vida, em nome de Jesus, amém. Ageu capítulo 2, do versículo 6 em diante, diz assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Diga: Deus vai abalar os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, todas as nações. Imagine, todas as nações. Consequência desse abalo, dessa visitação, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Estende as mãos, fala: Senhor, estou disponível para as coisas preciosas de todas as nações, dos países muçulmanos, dos países fechados, dos países bilionários. Quero declarar, meu amado, o Senhor vai estar trazendo para a casa dele as coisas preciosas de todas as nações. Preste atenção: e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Diga: o tempo do juízo está passando, está chegando o tempo da glória, o tempo da glória. Amém ou não amém? Eu creio que nós veremos manifestações desse abalo, desse derramado céu sobre a terra nesses últimos dias. Chegou o tempo, meu amado, e se você crê que é para você, você vai receber. Chegou o tempo da provisão, da libertação, da cura. Chegou o tempo do jubileu. Quando o Senhor começou a visitar a terra, o que Ele falou? O juízo, a coisa ruim. Não, Ele falou assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele vai colocar em liberdade os cativos. Eu vou curar os corações quebrantados. Chegou o tempo do jubileu, meu amado. Chegou o tempo da escravidão. Olha, as correntes, as prisões, as cadeias, as limitações, a vergonha está a um momento só, a um momento de sair e nunca mais voltar sobre a tua vida. A um momento, diga: um momento. Olha só, o Senhor está dizendo assim: de repente abalarei todas as nações e as coisas preciosas virão. Diga: Deus vai abalar e as coisas virão. Quantos estão esperando coisas preciosas? Ah, eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Aleluia. Sabe como é que Deus faz o caminho de Deus? Deus, através da palavra revelada apostólica, Ele está posicionando. Querido, quando Deus traz uma palavra, sabe o que Ele está fazendo? Ele está posicionando, Ele está te movendo. Ao mover, querido, o céu fala e a terra, ela se move. Deus está te posicionando para o lugar da chuva dEle na tua vida, para o lugar da provisão dEle na tua vida. A palavra é justamente essa. João Batista fala: arrependei-vos, porque está chegando. Então ele está dizendo: vamos mudar de posição interior em relação às coisas espirituais. Ou seja, a palavra profética, ela vai me posicionar. Fala para o teu irmão: depende de você, meu filho. Quantos querem em nome de Jesus? Ei, quantos querem em nome de Jesus? Querido, Deus nos dá a palavra, mas nós teremos que tomar a decisão no nosso espírito, se vamos nos levantar e nos posicionar. Se você vai apenas continuar religioso, se você vai continuar nessa determinação,
ou você vai tomar a posição. A palavra ela vem, querido, a Bíblia fala: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvido para ouvir é muito mais do que apenas receber uma informação. Ouvir é tomar uma posição. Deus está chamando uma igreja que vai tomar uma posição para governar nessa terra. Ei, para governar nessa terra, governar através da palavra profética, governar através da palavra apostólica. Nós não estamos aqui para ser ignorados. Jesus disse: você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Querido, como a gente pode falar de um Deus tão grande e não expressamos Ele na nossa vida? As pessoas vão olhar para você e vão ver o embaixador do Senhor, vão ver o sacerdote do Senhor, vão ver um povo tirado, escolhido, um povo que era o que eles diziam, mas agora são os filhos de Deus aqui na terra. Ei, você está ouvindo, meu amado? Fala para o teu irmão: você nasceu para ser príncipe e embaixador, porque você é um querido de Deus. Sabe o que é querido? É algo que eu quero. Fala para o teu irmão: Deus te quer. Melhor essa cara, irmão. Agora, querido, para isso Deus usa o quê? Palavra profética. Como na época de Elias. Porque João Batista, ele tem o mesmo espírito de Elias. E Elias tem o mesmo espírito de João Batista. Entenda isso. Deus envia João Batista para preparar o caminho do Senhor. Espera aí, Deus precisa de um homem? Fala para o irmão: para o rei chegar, tem que haver anunciação. Ei, o rei está chegando. Armadilha. O rei está chegando. Então o que acontece? Elias, ele é uma voz, entende? Ele pode ser minoria física, mas ele é maioria espiritual. Fala para o teu irmão: o teu poder de influência é maior do que toda a sociedade reunida e se manifestando. O seu poder de influência é maior do que todo o poder da imprensa do mundo reunida. Você está ouvindo, meu irmão? Você não está ouvindo o que eu estou te falando? Agora, entenda bem, Elias é um profeta na sua geração, e a sua geração, ela está afastada, e chega o momento do confronto espiritual, e eu quero te dizer, chegou o momento do confronto espiritual. Elias não era uma pessoa muito popular, ele era popular, ele era o inimigo número 1 do reino, a pessoa mais procurada. Fala para o teu irmão: você será uma pessoa procurada. Procurava-se Elias em todo o reino. Por quê? Porque ele teve coragem de falar a palavra de Deus. Não, olha, preste atenção, não contra a igreja, mas contra o sistema que queria corromper a igreja. Eu não acredito, meu amado, nessa voz que fica falando mal da igreja. Porque como é que Deus pode falar mal da sua noiva? Alô? Será que eu estou ouvindo alguém aqui? Quando Deus fala com a sua noiva, Ele posiciona ela: olha, volta para isso, faz aquilo. Mas Ele ama a igreja, irmãos. A Bíblia fala que Ele ama a igreja. Ele posiciona ela. Ele fala: olha, tem uma coisa que eu tenho contra você, volta para o primeiro amor. Por quê? Porque eu continuo te amando. Ele põe assim, olha, uma advertência, uma direção e uma razão. A razão de Deus não é o ódio. Deus não está odiando a igreja. Deus não odeia o povo dele. Olha só, Elias se levanta naquela geração que está adorando a Baal, que está adorando o Senhor. Sabe o que significa Baal? O Senhor, o Deus, sabe, que traz crescimento. Ou seja, o Senhor responsável pela germinação e crescimento da lavoura. Baal é essa entidade que as pessoas confiam. Esse povo estava voltado. Agora o que Deus faz? Deus não chega e fala assim através da palavra profética: vou lançar vocês tudo no inferno.
Não, ele usa a palavra profética, fala assim: olha, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Querido, Deus está te chamando para tomar uma decisão. Você está ouvindo? Deus está nos chamando. Ele fala: se Baal é Deus, ou seja, as pessoas nessa geração, elas estão servindo Baal sem perceber, uma entidade que os afasta da adoração, da entrega, da consagração. Elas criaram sacerdotes para si, mas a palavra profética veio. Eu quero dizer que Deus está levantando a palavra profética no Brasil e no mundo para dizer que o Senhor é Deus, e é tempo dele se manifestar, é tempo da glória dele. O céu vai tocar na terra e vai abalar tudo, vai abalar tudo, vai abalar as nações. Amém ou não amém? Porque Deus, ele quer te colocar, fala, teu irmão, Deus quer te colocar debaixo das janelas abertas. Não, tem gente que fica com raiva disso. Tem gente que fica com raiva. Irmão, se você não quer, eu quero. Janelas abertas, provisão sobrenatural, visitação sobrenatural, libertação sobrenatural, livramento sobrenatural. O que ele tem? Janela aberta. Janela aberta. Os céus vão tocar a terra. E Ageu diz que Deus fará tremer todas as nações. Querido, eu não tenho o menor receio em dizer que estamos a ponto de ver um colapso mundial em todas as nações. Escute o que eu estou dizendo, você que está me ouvindo, pensa que eu sou um maluco aí que apareceu de repente. Eu creio na palavra, e está vindo um tempo de um abalo de todas as nações da terra, serão abaladas, elas não conseguirão se manter em pé, meu amado. Seus sistemas estão a ponto do colapso, mas eu quero dizer, sobre ti vem nascendo a luz do Senhor. Entretenimento para você e toda a sua família. Não importa aonde você está, se mora em Brasília ou qualquer outro lugar. Acessando nosso site, você ouve músicas, vê fotos, vídeos, pregações, além de ficar antenado com toda a nossa programação. Este é o Ministério da Fé, investindo em tecnologia para abençoar a sua vida. Seja nosso seguidor no Twitter ou acesse nosso Face. É só entrar e curtir. Ministério da Fé.com.br. Vai haver juízo no mundo e vai haver glória sobre a igreja. Haverá juízo sobre a terra, mas a glória, a Bíblia fala, vou abalar, mas virão para você. Olha só, o abalo de Deus é porque Ele está abrindo o mar para você. Em Malaquias diz o seguinte: eu abrirei janelas dos céus. Janelas dos céus. Esse colapso não tem como impedir. Durante milênios os homens têm achado que Baal é que supre. Eu quero dizer, quem supre é o Deus Criador dos céus, é o Deus Criador da terra. Pessoas saem da igreja por causa de emprego, pessoas saem da igreja por causa de dinheiro. Eu quero dizer que eu não sirvo o dinheiro, eu não sirvo o emprego, eu sirvo o Deus que me salvou, que me resgatou, que é dono do ouro e da prata. É Ele que é minha fonte, é Ele que me dá pão, é Ele que me alimenta. Você está me ouvindo, meu amado? Pessoas se afastam, pessoas quando pedem o sacrifício para elas, elas pensam que é um pagamento de uma prestação. Eu quero dizer que Deus está levantando uma geração de adoradores que tem o céu aberto sobre elas. Fala, teu irmão, o problema é dinheiro para quem serve Baal. O problema é dinheiro para quem serve Baal. Você já viu pessoas? Por que saiu daquela igreja? Ah, porque eles ficam pedindo dinheiro o tempo todo. Nós não ficamos tirando aqui, mas quem faz assim é porque está servindo Baal.
E o pior é quando o crente ouve essa besteira. Tem que falar assim: tu está ouvindo Baal, rapaz. Está ouvindo Baal. Fala para o teu irmão: as riquezas de todas as nações, as coisas preciosas estão chegando. Sabe para quem? Presta atenção aqui. Presta atenção, eu quero desmistificar algo. Quantos querem que eu desmistifique algo? Eu quero te falar o seguinte: sabe o que é igreja? Sabe o que é igreja? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 12, de 12 a 14. Embora muitos formam um só corpo. Fala para o teu irmão: a igreja somos todos que formamos um só corpo. E olha o que diz no versículo 14: porque também o corpo não é um membro. Diga: o corpo não é um membro. Fala para o teu irmão: você não é igreja. Nós juntos somos igreja. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quantos estão entendendo? Eu estou desmistificando, meu amado. Estou quebrando, sabe, a ignorância. Nós estamos declarando céu aberto. Diga: céu aberto. O Senhor, mais uma vez, diga: Deus, mais uma vez, fará diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, entre aqueles que servem Baal e entre aqueles que servem o Senhor. Aqueles que servem Baal vão viver em crise. Aonde foi que Deus fez diferença? No Egito. O povo era escravo, mas quando Deus visitou o Egito, eles saíram como rei. É o tempo de unção de rei vir sobre a igreja. Ele fez diferença na hora de atravessar o mar. O povo de Deus vai atravessar a crise. Os egípcios vão morrer no meio do mar. Será que o Deus que operou no Egito mudou? Será que é outro Deus que nós servimos? Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Você não foi tirado para continuar igual, você foi tirado para ser diferente e fazer diferença. Porque você é diferente, porque você recebe não da mão de Baal, você recebe na mão do Deus que é supridor de todas as coisas. A Bíblia fala mais de 2 milhões de pessoas e não havia um enfermo entre eles. As suas roupas não envelheceram, irmão. Você vai ter que dar muita roupa, porque tua roupa não vai envelhecer. Você vai falar assim: eu tenho há 10 anos essa roupa. Ah, não, eu vou ter que dar. A pessoa fala: poxa, você acabou de comprar na loja. Não, porque aquilo que está no servo de Deus é novo, porque ele vive em novidade de vida. E enquanto você estiver vestindo essa roupa, ela não vai sair de moda. Saiu de moda, saiu não, meu filho. Por quê? Porque ela estava cobrindo, sabe, o templo, o santuário que Deus habita, que é o teu corpo. Diga: Deus vai abalar todas as nações. Mas para isso a igreja tem que caminhar debaixo de quê? Revelação. Enquanto o povo anda debaixo da nuvem, eles têm o que Deus preparou. Enquanto eles seguem a palavra profética que Deus ele entrega a Moisés, eles vão. A palavra é a estrada segura que Deus prepara para nós. A palavra tem que ser restaurada. Nós temos que começar a cumprir o que a Bíblia fala. Creia nos seus profetas e prosperareis.
Querido, chegou o tempo, eu quero declarar de prosperidade. Você vai prosperar mesmo sendo estudante. Você vai prosperar no seu casamento. Você vai prosperar na sua família. Você vai prosperar ministerialmente. Te prepara, meu irmão. Você estará por cima e não por baixo, cabeça e não cauda. Bendito na cidade, bendito no campo. Você será bendito na tua saída e bendito na tua entrada. Em paz saireis, aleluia. Em alegria do Senhor na tua vida. É isso que Deus tem para nós. Céus abertos. Céus abertos. Jesus, ele é um exemplo de céus abertos. Ele não andou na terra como Deus, ele andou como homem que tinha céus abertos. Fala para o teu irmão, Jesus é um modelo para nós. Jesus, ele andou, meu amado, enfrentando circunstâncias que todos nós enfrentamos, mas de forma diferente. Porque Jesus dormia no barco enquanto havia uma tempestade? Fala para o teu irmão, porque ele estava no barco. Quando você está no barco, saiba, Deus vai cumprir a vontade dele. Porque eu sou aquele portador da palavra de Deus, sou embaixador, eu tenho uma voz espiritual na minha vida, eu tenho uma voz revelada. Preste atenção, nós estamos declarando céus abertos sobre o Brasil, céus abertos sobre Brasília, céus abertos sobre a igreja. Quando eu falo do Brasil espiritual, eu não falo do Brasil sistema. Acabou, meu amado. Deus vai fazer o povo dele prosperar, para não ficar dependendo da mão do homem, da mão do sistema, da mão de Baal. Não é o governo não é o que precisa do governo, é o governo que precisa de mim. Amém ou não amém? É o governo que precisa de mim. Não é o governo que me dá, é eu que dou para ele. Acabar com esse negócio, vamos acabar com esse negócio, amém? Profeta, meu amado, não é uma pessoa muito agradável, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa procurada, mas é ele que faz diferença na nação. Quem faz diferença no Brasil é a igreja do Senhor, é a igreja do Senhor, é o povo de Deus que ora, que clama, que adora, que impede que essa nação seja julgada como as outras nações estão sendo julgadas. Amém ou não amém? Podem ter bilhões, podem ter estrutura de poder, mas maior é aquele que está em nós, na igreja, do que aquele que está no mundo. Olha, isso vai passar, esse sistema vai passar e nós vamos continuar. Esse sistema está com prazo de validade vencido e nós nos renovamos dia após dia, dia após dia, dia após dia. Amém ou não amém? Quando o diabo tenta Jesus, e ele diz, coma, transforma pedras em pães, o que Jesus responde? Ele responde, nem só de coisas humanas, eu vivo, mas eu vivo da palavra. Fala, irmão, que faz diferença, não é o pão que você come, mas é a palavra que você se alimenta. Pastor, se eu for para a igreja eu não vou conseguir. Querido, o pão que Deus te dá, Ele vai te alimentar. Deus não está dizendo que você não vive de pão, mas Ele diz que você tem que viver de toda, diga, não é uma palavra, é toda palavra. Toda palavra. Quantos querem toda palavra? Diga, Senhor, fale com Deus, glorifique a Deus. Fala, Deus, eu quero a tua palavra, eu quero orar sobre a palavra, clamar sobre a palavra. Jesus está dizendo que deve alimentar o nosso caminhar é abraçar a palavra que sai da boca de Deus como pão. É isso que ele está dizendo, é viver através, não de uma palavra, mas de toda. Operar debaixo de céus abertos como Jesus simplesmente significa que todos os recursos estão disponíveis a você. Você me ouviu? Todos os recursos estão disponíveis. Está mais próximo do que você imagina. A cura sobrenatural está do teu lado, o amor sobrenatural de Deus está do teu lado, o perdão está do teu lado, o pão sobrenatural está do teu lado, a restauração está do teu lado. Amém. Querido, quantos querem viver debaixo de céus abertos? Então nós temos que parar
de não fazer nada em relação à palavra, de querer apenas uma mensagem. Eu me lembro da mensagem que eu ministrei na última ceia, e eu oro sobre ela, falo: Deus, eu quero a tua inundação na minha vida, eu quero ser inundado pelo céu, haverá um dilúvio de bênção sobre nós. A Bíblia fala que aquele que crê, ele fará, não que apenas que eu fiz, mais coisas maiores. Se Jesus andou debaixo do céu aberto, é o que Deus tem para a igreja. Quando você se posiciona, não existe lugares. Sabe o que acontece? Fala, irmão, o céu se abre e o leão fecha a boca. Deus vai fazer diferença. A tua casa no meio da crise vai brilhar. O que tem aqui? Uma casa de fé. O que tem aqui? A arca do Senhor. O que tem aqui? Um lugar onde a palavra profética do altar é replicada. O que tem aqui, meu amado, é aliança. O que tem aqui é expressão de obediência. O que eu estou sentindo é algo passageiro. A minha dor tem prazo de validade, mas a minha alegria será abundante.